Salve, salve, colegas, tudo em paz? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 26 de abril de 2021. Vamos à notícia que certamente pautará as nossas conversas nos próximos dias. O prefeito de Salvador, na Bahia, quer a volta das aulas em plena pandemia, das aulas presenciais, logo após este abril, que é considerado o abril das mortes. Mas alguns governadores estaduais também querem as aulas semipresenciais imediatamente e até já baixaram decretos para algumas cidades reabrirem as suas instituições de ensino. Diante disso, dois caminhos se apresentam: ou entramos em greve e teremos salários possivelmente cortados, ou nos colocamos em risco de contaminação pelo coronavírus, juntamente com toda a sociedade. Isso deve estar acontecendo certamente por pressão dos empresários da educação, pelos empresários donos de grandes estabelecimentos de ensino privados. E alguns prefeitos e governadores cedem a esta pressão e querem reabrir as escolas daqui a alguns dias. Mas esquecem eles que abril foi o pior mês da pandemia em nosso país. Ignoram inclusive a ciência e os quase 400 mil óbitos. Vejam os argumentos do prefeito de Salvador. Colocarei o vídeo para que vocês ouçam. Hoje pela manhã fizemos o anúncio do retorno das aulas semipresenciais em nossa cidade a partir do dia 3 de maio. Durante a chegada da pandemia, nós vimos realizando as videoaulas, as aulas virtuais, fazendo as atividades extra-classe. Porém, vocês ouviram? Ele já começa falando de videoaulas e de aulas virtuais, mas esquece de dizer à sociedade que a gestão dele não forneceu sequer um notebook ou um celular para os estudantes carentes da rede municipal de ensino e também para os trabalhadores em educação, como também não houve ajuda de custos para o uso de pacote de dados. Mas ainda assim, ele fala à sociedade como se o ensino remoto tivesse sido estruturado e planejado de forma adequada. Vamos continuar ouvindo o prefeito de Salvador. Principalmente diante da realidade que nós estamos vivendo hoje e, sem sombra de dúvidas, diante do avanço da vacinação em nossa cidade. A nossa expectativa é até o final da semana que vem chegar a 20% da nossa população imunizada. Avanço na vacinação, senhor prefeito. Até este final de semana, dia 25 de abril de 2021, menos de 10% da população soteropolitana foi vacinada com as 2 doses. Menos de 10% da população já acessou a 2ª dose da vacinação. Assim informa a própria Secretaria Municipal de Saúde. E o senhor acha que Salvador, com mais de 2.800.000 habitantes, segundo o IBGE, com apenas 10% de sua população totalmente imunizada, tem condições de reabrir escolas, de colocar milhares de estudantes e trabalhadoras em educação nas ruas, nos transportes públicos, nos pátios de escolas, muitas escolas precárias e sem estrutura para cumprir qualquer que seja o protocolo sanitário estabelecido? Mas vamos continuar ouvindo o prefeito. Já imunizamos todos os idosos. Vamos avançar nas pessoas com comorbidades. Iniciamos a vacinação dos trabalhadores da educação. Isso permite uma segurança maior para tomar essa decisão. Ele diz agora que idosos estão vacinados, pessoas com comorbidades estão vacinadas e que iniciou a vacinação de trabalhadores em educação. Antes de mais nada, idosos e pessoas com comorbidades não são público majoritário no contingente de trabalhadores em educação. E segundo o prefeito, os trabalhadores da educação que se vacinaram semana passada receberam tão somente a 1ª dose e apenas aqueles com idade superior a 55 anos. Então, o senhor não pode contar ainda que estas pessoas estejam totalmente imunizadas e que já possam se expor em salas de aulas com estudantes. Então vamos deixar as questões mais esclarecidas. O senhor acredita na ciência? Então eu vou trazer para o senhor aqui o que foi manchete esse final de semana. Uma pesquisa que saiu no finalzinho da semana passada, que foi realizada pela USP, pela Universidade Federal de São Paulo, pela Universidade Federal de São Carlos e também pelo Instituto Federal de Educação. O resultado dessa pesquisa, apresentado por essas instituições, concluiu que a incidência do coronavírus é quase 3 vezes mais em pessoas que estão em sala de aula do que num público adulto que está fora da escola. Ou seja, a possibilidade aumenta 192% em relação ao contágio das pessoas que estão dentro de uma sala de aula quando comparado às pessoas que estão fora da escola. Eu vou deixar aqui o link para que o senhor possa ler essa pesquisa. Ampliamos a oferta de leitos de UTI. Hoje temos
praticamente 200 leitos disponíveis na nossa cidade. Nós vamos manter essa estrutura até a análise da evolução da pandemia da nossa cidade. Todo esse cenário nos permite tomar essa decisão. Quando o senhor diz que nós temos cerca de 200 leitos de UTI disponíveis, o senhor certamente está querendo dizer que, se caso a gente se contamine e precise de internação, haverá leito disponível, ou pelo menos existe leito disponível hoje. Mas quem quer passar por isso? Quem quer ir para a rua, para as salas de aula, se contaminar para usar os leitos de UTI que estão disponíveis? Sem falar que são 200 leitos disponíveis numa cidade que tem uma população de mais de 2.800.000 habitantes. Esse argumento, ele não se sustenta. Enfim, prefeito, mesmo que o senhor comece a vacinar esta semana mais trabalhadores e trabalhadoras da educação com idade a partir de 40 anos ou mais, não será ainda a medida suficiente para iniciar as aulas daqui a alguns dias, pois a vacina só imuniza após algum tempo de tomada da segunda dose. Então, Bruno Neto, caia na real, prefeito. Ainda não é hora de retorno às aulas presenciais. Mas se o senhor acha que nós devemos voltar às aulas presenciais e toda a juventude, os filhos da classe trabalhadora devem retornar às salas de aula, então eu sugiro que o senhor venha a público como prefeito, como pessoa de responsabilidade e afirme com todas as letras que o senhor garante que trabalhadores em educação e estudantes não irão se contaminar, não irão levar o vírus para as suas casas e suas famílias e que, se ficarem doentes, não irão morrer. Declare isto, prefeito, com todas as letras. Vá ao rádio, à TV e às redes sociais e declare desta forma o que o senhor está propondo, que é o retorno às aulas presenciais. Enfim, colegas, a sociedade precisa saber o que está acontecendo, os riscos que a ciência aponta sobre retorno às aulas presenciais. Precisamos desconstruir estes argumentos frágeis do prefeito. Nós, classe trabalhadora, nossas famílias e nossos jovens não podem retornar ainda às escolas, aos pátios escolares, ao transporte público, pois o direito à vida está em primeiro lugar. Que as autoridades mantenham o ensino remoto e forneçam condições e estrutura para isso. Organizem a sua gestão neste sentido, mas nada de aula presencial depois de um mês de abril que foi fúnebre, que chegamos a médias de mais de 2.000 mortos por dia. É hora de fortalecermos os nossos sindicatos e cobrar destas diretorias uma ação judicial, o que já deveria ter sido feito neste final de semana, não sei se fizeram. Estas diretorias já deveriam ter promovido dossiês sanitários com fotos de instalações escolares e apresentado para a sociedade saber as condições de muitas escolas, de muitas unidades de ensino. Eles fizeram isso? Por que não fizeram? Nós somos sindicalizados e os nossos sindicatos são instrumentos de luta. Não dá para diretorias ficarem em reuniões simpáticas com gestores governamentais e com discursos raivosos, mas que na prática nada acontece. E se houver greve, ainda corremos o risco de termos os nossos salários cortados. É isso aí, colega. Esta semana será pautada por estas discussões. Devemos ser contra o retorno às aulas presenciais, dizer porquê e esclarecer a nossa comunidade, pois nós queremos a preservação da vida, da nossa vida e da vida de nossa gente soteropolitana. São novos tempos, novas formas de luta. Conscientize a sua comunidade. Peça ação para as diretorias de sindicato que ficam só no discurso. O sindicato é nosso. Então, sigamos em frente para essa luta. E também nos acompanhe nas redes sociais esta semana, pois teremos a cobertura especial sobre tudo que envolver esse assunto. O que a mídia não mostra, o que diretores de sindicatos não dizem, você acha aqui em nosso Facebook. Entre lá e digite Marco Aurélio Professor. E também em nosso Instagram, @Marco Aurélio Professor. Abraços, fiquem em paz e até o próximo vídeo.